Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso ciclo de palestras promovido pela KENAC em comemoração ao Dia C. Nosso tema de hoje é falar sobre Conselho Fiscal, papel e responsabilidades. E para falar de Conselho Fiscal, hoje nosso convidado e voluntário é o Nestor Campos Filho. Ele é especialista em controladoria, tem graduação em administração financeira e ciências contábeis, possui experiência de 24 anos na área de auditoria independente, atuando nos últimos 10, predominantemente com cooperativas de crédito. Então, o Nestor vai estar contribuindo conosco hoje, compartilhando o seu conhecimento sobre o Conselho Fiscal, que ele também é conselheiro fiscal em uma das entidades ligadas ao cooperativismo. Então, é super importante ter a experiência de alguém que, de fato, atua na parte teórica e na parte prática de Conselho Fiscal. E falando de Conselho Fiscal, a gente tem que fazer alguns lembretes. O primeiro deles é que o artigo 56 da Lei 5764 define que a administração da cooperativa deve ser fiscalizada assídua e minuciosamente por um Conselho Fiscal. E que este Conselho Fiscal é eleito pela Assembleia Geral da Cooperativa. Então, quando a gente pensa nessas questões, Assembleia Geral, cooperativa, onde é que estão escritas as regras? Lá no Estatuto Social. Então, o Estatuto Social da sua cooperativa tem todos os papéis e responsabilidades de cada órgão, em especial o Conselho Fiscal, que é a nossa pauta do dia, como também na sua cooperativa existem documentos internos, provavelmente regimentos, que constam lá de forma detalhada as responsabilidades, periodicidade de reuniões, cronograma de assuntos que são discutidos por esse Conselho Fiscal. E Conselho Fiscal é um tema também que está na moda. Então, a gente já viu também alguns noticiários de TV falando sobre a reformulação da Lei Complementar 130. E essa reformulação é direcionada ao segmento de cooperativas de crédito. Então, está sendo discutido sobre a composição do conselho, sua existência, e isso tem sido visto como uma modernização na questão da lei e para os ramos da área do crédito, quando falo da atuação do Conselho Fiscal. Então, Nestor, eu te passo a palavra, com toda a sua experiência, para você conseguir dizer para a gente, compartilhar um pouco sobre o papel do Conselho Fiscal, responsabilidades, e como também os cooperados aqui presentes podem se candidatar a essas vagas de conselheiro em suas cooperativas, ou quem já é conselheiro, como é que pode atuar no dia a dia, e quem está no operacional da cooperativa, como também pode auxiliar o Conselho Fiscal a atingir esses objetivos. Muito obrigada, te passo a palavra. Obrigado, Raquel. Boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, participando deste momento, que é um momento, digamos, não é um dia, mas é um momento ligado ao Dia de Cooperar, para tratarmos desse assunto sobre o Conselho Fiscal, que é tão importante para as cooperativas, trazendo esses aspectos que já foram ressaltados pela Raquel, no que se refere a esse órgão, que faz parte da estrutura de governança das entidades cooperativas, e quando a gente pensa em mercado, do mercado em geral, também temos a figura do Conselho Fiscal, que faz parte desse processo de governança. Sem mais delongas, já vamos entrar aqui no tema, e eu acabei participando também no primeiro dia da série de palestras que a KENAC está promovendo em função do Dia de Cooperar. E no primeiro, o assunto que eu tratei inicialmente foi sobre governança, aspectos gerais da governança. E eu trouxe aqui para iniciarmos o nosso bate-papo, algo que eu já tinha passado naquele dia, já tinha mostrado, que é essa estrutura de governança de entidades cooperativas como um todo, que consta do Manual de Boas Práticas de Governança Cooperativa do Sistema OCB, que ele traz, como a gente falava na outra vez, ele demonstra de forma gráfica a integração entre os agentes de propriedade e gestão participantes da estrutura de governança. Então, nós temos os cooperados, as assembleias, conselho de administração, gestão executiva, as várias dimensões, conselhos consultivos, e temos aquele que é o objeto hoje de nosso bate-papo, de nossa conversa, que é o Conselho Fiscal, que faz parte dessa estrutura de governança como ente de fiscalização, como o seu próprio nome nos leva a entender. Conselho Fiscal é para fiscalizar, e vamos entender um pouco melhor qual o papel desse órgão dentro dessa estrutura de governança e a sua importância, logicamente, para que aqueles princípios
de governança cooperativa sejam atingidos, principalmente a questão de transparência, né, de prestação de contas aos cooperados que integram o quadro associativo de uma cooperativa. Aqui a gente traz a definição, né, e eu gosto de trazer a definição que tem no Manual de Boas Práticas de Governança Cooperativa, que foi a base que inspirou essa série de palestras oferecidas pela CNAC, e também aquilo que o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, traz como definições e melhores práticas em governança, aí já para o mercado de forma geral, independentemente do segmento. E eu trouxe as duas definições para mostrar que, de certa forma, elas estão totalmente alinhadas, visto que aquilo que consta do Manual de Boas Práticas de Governança se espelhou também no que está no Código de Melhores Práticas do IBGC. Então, segundo o manual, o que seria o Conselho Fiscal? É um dos mais importantes agentes de fiscalização, e aqui eu deixei evidenciada a palavra fiscalização, dada a sua importância e a sua vinculação ao papel do Conselho Fiscal, e compliance, ou seja, conformidade, uma vez que é subordinado exclusivamente à Assembleia Geral e, portanto, deve estar fora do conflito de interesse. Isso é muito importante dentro do papel do Conselho Fiscal, ele estar fora desse conflito de interesse entre os órgãos da administração, vez que, como fiscalizador, ele não pode estar envolvido nesses conflitos porque podem afetar a sua opinião e a sua avaliação sobre os atos praticados pela gestão da cooperativa, no caso. E no Código de Melhores Práticas do IBGC, ele tem uma definição um pouco diferente, mas que também está muito ligada aqui naquelas palavras que estão marcadas em vermelho, azul e verde, palavras que estão nas duas definições de Conselho Fiscal. Então, segundo o IBGC, o Conselho Fiscal é parte integrante do sistema de governança nas organizações brasileiras, né, de forma geral. Pode ser permanente ou não, conforme dispuser o Estatuto. Isso é importante, a questão do Estatuto a gente vai ver um pouco mais à frente. E representa o mecanismo de fiscalização, novamente a palavra fiscalização, como tem na definição, né, do sistema OCB, tem aqui do IBGC, independente dos administradores, ou seja, fora dos conflitos de interesse da administração, colocado na conceituação do Manual de Boas Práticas de Governança Cooperativa, para reporte aos sócios, porque é de mercado, né, o IBGC trata de forma mais abrangente, que não só o sistema cooperativo, mas todo o mercado, instalado por decisão da Assembleia Geral, da mesma forma que tem a Assembleia Geral naquilo que define ou está definido no manual do SESCOP, cujo objetivo é preservar o valor da organização. Os conselheiros fiscais possuem poder de atuação individual, apesar do caráter colegiado do órgão. Então, vocês percebam que as definições estão muito alinhadas, são muito parecidas, e expressam aqui nessas palavras que estão ressaltadas dentro das duas definições, aquilo que é o grande ponto, né, digamos, os pontos mais importantes na atuação do Conselho Fiscal. É esse poder de fiscalização e avaliação de conformidade, mas a sua fiscalização, né, que ele faz isso em nome da Assembleia Geral, a quem está subordinado, e no intuito de, estando fora dos conflitos que a administração eventualmente possa possuir na sua ação, na sua atuação, ele possa, né, fazer uma avaliação independente para atender aquilo que é o interesse ou a necessidade dos cooperados, e saber se as transações, operações praticadas pela cooperativa estão, de certa forma, em conformidade com aquilo que as leis, normas, regulamentos prevêem e se atende àquilo que foi estabelecido como objetivo maior pelos cooperados nas assembleias. Então, esse é um papel de suma importância exercido pelo Conselho Fiscal. E quais seriam as atribuições, né? Segundo esse manual do SESCOP, a gente trouxe aqui, de forma resumida, as três principais, né? E em termos de atribuições ou de características, digamos assim, do Conselho Fiscal. Então, primeiro ponto, os principais objetivos devem estar previstos em estatuto social e, de forma mais analítica, mais detalhada, no regimento interno.
Então, o Conselho Fiscal ele deve nortear as suas ações, a sua atividade, tudo o que ele faz, né, no Estatuto Social, que vai ter um capítulo específico que trará as suas funções, responsabilidades, e também, de forma mais detalhada e analítica, no regimento interno, que vai ali detalhar como que ele vai realizar esse seu papel de fiscalização das ações dos entes de governança, em especial o Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Porque, como ele está subordinado à Assembleia Geral, ele está, como dentro daquela estrutura gráfica que a gente mostrou, ele está meio que ao lado do Conselho de Administração ou Diretoria, vinculada à Assembleia, mas ele está ao lado aqui fiscalizando estes órgãos e esta gestão, sob a ótica daquilo que os associados entendem como necessário, ou que estabeleceram como estratégia para a entidade cooperativa. Eles devem ter o direito de fazer consultas a profissionais externos habilitados e independentes, se sentirem necessidade, eventualmente um assunto mais crítico, que exige um conhecimento técnico mais aprofundado, que, porventura, os membros do Conselho Fiscal não tenham, eles podem e devem ter o direito de acionar, contratar, via cooperativa, especialistas que possam auxiliá-los na discussão daquele assunto, no entendimento daquele assunto. Vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo bem clássico, mas questões tributárias que envolvam a cooperativa. Eventualmente, os membros que compõem o Conselho Fiscal podem não ter conhecimento aprofundado do direito tributário, dessas situações que envolvem certas transações, operações, se são tributadas, se não são, se estão em discussão dentro da jurisprudência e qual é a jurisprudência atual, se isso vai gerar algum impacto. Então, para se sentirem mais confortáveis e seguros com relação a esses assuntos, eles devem ter o direito de contratar um consultor tributário, um especialista tributário, para que os auxilie, todos os membros do Conselho, no entendimento daquele assunto que é extremamente técnico e que, porventura, eles não detenham o conhecimento e a segurança para avaliar como a cooperativa se posicionou frente a essa situação. Então, isso deve ser dado ao direito ao Conselho Fiscal de contratar esses especialistas, colocamos aqui, pagos pela cooperativa, ou seja, vai ser custeado pela própria cooperativa, de modo que eles tenham subsídios em matérias relevantes, em matérias que eles não se sintam seguros para opinarem, porque a responsabilidade do Conselho Fiscal é muito grande, visto que ela opina sobre aquilo que é a prestação de contas da governança, aquilo que são as demonstrações contábeis. Então, há necessidade deles se sentirem seguros, todos os seus membros, para opinarem sobre essas demonstrações, esses números, essas informações. Então, deve ter esse direito de fazer essas contratações. E também eles têm uma obrigação, digamos assim, de observar os possíveis impactos e níveis de riscos para a cooperativa decorrentes de eventuais participações, diretas ou indiretas, em outras organizações. Então, eu tenho uma cooperativa e ela possui um investimento numa outra entidade, seja ela uma entidade prestadora de serviço, uma entidade, uma corretora de seguros, por exemplo, ou ele possui uma cooperativa de consumo e, eventualmente, não sei se esse é um exemplo factível, se é real, mas, eventualmente, tem a participação em um determinado supermercado ou mercado em que ele expõe os produtos dos seus associados, ou seus associados se utilizam dele para comprar com um valor mais baixo que o mercado, que seria o objetivo da cooperativa, e assim por diante. Então, essas outras entidades nas quais a cooperativa participa, direta ou indiretamente, elas devem estar no radar dos membros do Conselho Fiscal quando da avaliação de riscos e impactos na cooperativa em que ele atua como conselheiro, para que ele possa delimitar e avaliar de forma geral e abrangente todos os riscos que envolvem a entidade na qual
ele é conselheiro fiscal. Então, essas são algumas atribuições básicas que o Manual de Boas Práticas de Governança Cooperativa do Sescop nos traz, chamando a atenção para esses papéis, e para aquilo que o Conselho Fiscal desenvolve como atividade. Além dessas atribuições, nós temos também algumas que aqui eu trouxe o modelo do ramo crédito, né? O ramo crédito ele tem, por força do Banco Central, que é o seu órgão regulador, uma resolução editada pelo Conselho Monetário Nacional, eu chamo de CMN, ou CMN, né? Que é a resolução 4434, perdão, em seu artigo 31, ele define já quais seriam as atribuições do Conselho Fiscal, ou seja, o que o Conselho Fiscal precisa efetivamente realizar na sua atuação, né, dentro da cooperativa. Então, ele enumera aqui alguns itens, eles não se limita a esses itens, você pode ter no Estatuto Social algo além do que está na norma, mas nunca algo aquém. Eu não posso deixar de constar no Estatuto ou Regimento, pelo menos o que está aqui nesse artigo 31 da Resolução 4434, no caso de cooperativas de crédito, que é o exemplo que eu trouxe aqui, porque eu entendo também que o que está aqui, ele serve para todos os demais ramos, porque ele é bem abrangente e sintetiza aquilo que é o papel, a função do Conselho Fiscal. Então, o primeiro item é fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento de seus deveres legais estatutários. Esse é um papel do Conselho Fiscal. Fiscalizar, como o próprio nome, né, já nos dá a entender. O outro item é opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, que serão submetidas à Assembleia Geral, relativa à incorporação, fusão ou desmembramento da cooperativa. Então, se o Conselho de Administração quer sugerir à Assembleia que ocorra uma incorporação em outra cooperativa, ou uma fusão da cooperativa em outras duas entidades, ou desmembramento de uma parte dela, o Conselho Fiscal deve opinar sobre essa proposta antes dela ser submetida, para que, ao ser submetida à Assembleia Geral, já se tenha um parecer e uma opinião formada pelo Conselho Fiscal com relação àquilo que se propõe. Então, é um papel importante do Conselho Fiscal, né, previsto nessa resolução, no caso das cooperativas de crédito, na resolução do CMN. O outro item é analisar as demonstrações contábeis. Essa é aquela que, aparentemente, o que mais comumente a gente conhece como atividade, né, do Conselho Fiscal, visto que todos os trabalhos que o Conselho Fiscal realiza têm por objetivo, ao final do exercício, ele emitir o seu parecer sobre as demonstrações contábeis, colocando a sua opinião, se elas estão adequadas ou não, para serem submetidas à aprovação da Assembleia Geral. Então, essa é aquela atividade mais comumente conhecida quando se fala em Conselho Fiscal. Opinar sobre a regularidade das contas da administração e as demonstrações contábeis e social, elaborando a respeito de parecer. Ou seja, eu tenho a análise das demonstrações, que elas são elaboradas periodicamente. A gente, por exemplo, no ramo crédito, temos balancetes mensais. Em todos os ramos você tem o balancete, né? Esse é um instrumento contábil. Você tem os balancetes mensais. Então, eu analiso os balancetes mensalmente. Então, periodicamente, como o item 3 diz, eu vou analisando. E, ao final do exercício, eu emito uma opinião, que é um parecer, no qual eu expresso a minha conclusão se as demonstrações e as contas da administração, que, no meu entendimento, as contas da administração estão prestadas dentro das demonstrações contábeis, porque elas são reflexo das ações e das atividades que a cooperativa realiza, por meio das definições do Conselho de Administração. Então, elas estão espelhadas nas demonstrações, se elas estão adequadas, né, e podem ser aprovadas pela Assembleia. Então, esse é aquele famoso parecer do Conselho Fiscal sobre as demonstrações contábeis, que ele é publicado junto com as demonstrações. Quando eu faço a divulgação aos meus associados, o parecer do Conselho Fiscal vai junto, bem como da auditoria, quando a cooperativa é auditada. Mas o Conselho Fiscal, via de regra, ele vai sempre acompanhando as demonstrações com a opinião dos conselheiros sobre
a situação das demonstrações contábeis e toda a análise que eles conduziram durante o ano. Importante o item aqui, que deve ser praticado por todas as cooperativas, independente do ramo, é deixar claramente consignado os votos que são dissidentes. Então, você tem lá uma composição de conselho fiscal, fez análise, vamos supor que o conselho fiscal tenha 3 membros efetivos. Dos 3 membros, 2 concordam que as demonstrações estão adequadas, mas um não. Por algum motivo, ele não se sentiu seguro ou devidamente esclarecido de algum aspecto que envolva a demonstração, ele pode consignar no parecer o seu voto contrário. E é importante que ele assim o faça, para que fique registrada a sua oposição a uma eventual aprovação daquela conta. Então, isso é importante, não diminui em nada a opinião emitida, porque ela é feita por maioria simples, então são 3, 2, né, que é uma maioria simples, robusta, digamos assim, mas é uma maioria simples, ela já tem força para que haja o indicativo de aprovação. Mas é importante consignar no parecer aquele que eventualmente tem uma opinião contrária. Né? Outro item é convocar os auditores internos e externos, sempre que preciso, para prestar informações necessárias ao desempenho de suas funções. Isso é uma atribuição do Conselho Fiscal. Durante essas análises de demonstrações contábeis elaboradas periodicamente do item 3, é importante que, à medida que ocorram trabalhos de auditoria, seja eles internos ou de auditorias independentes externas, que o Conselho Fiscal se reúna com os auditores para discutir os principais assuntos que foram identificados, o que eles vêm observando durante os seus trabalhos, para que assim eles possam ir construindo a sua opinião que vai ser emitida ao final do exercício. Então, é importante que ele tenha esse contato com os auditores internos e independentes para obter esses dados, essas informações, que elas são de suma importância no que diz respeito à conclusão ao final do período, se as demonstrações representam adequadamente ou se elas espelham realmente as atividades, estão alinhadas às estratégias definidas pela Assembleia Geral. Então, é importante que tenha essa discussão, essa conversa sempre com os auditores. E eles são convocados na medida que o Conselho Fiscal entender necessário e se sentir à vontade para poder discutir os assuntos que eles estão avaliando por meio de seus trabalhos. Principalmente a auditoria interna, que tem um trabalho mais constante naquelas cooperativas que possuem uma estrutura assim, é importante o Conselho Fiscal discutir com os auditores o que eles identificaram, quais foram os assuntos, os trabalhos que foram realizados, vamos supor, no primeiro semestre, quais foram os principais pontos, o que resultou, quais são as recomendações, como que a administração respondeu a esses pontos. Então, isso é importante, esse acompanhamento bem restrito, bem próximo do Conselho Fiscal daquilo que os auditores vêm realizando no trabalho. Um outro ponto é convocar a Assembleia Geral, por deliberação da maioria de seus membros. Então, naquele exemplo que eu dei, 3 membros do Conselho Fiscal, se 2 entenderem que cabe convocar uma Assembleia, eles têm o poder de convocá-la. E sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, não se pode fazer uso desse mecanismo de forma corriqueira, como se isso não fosse algo importante. Ele é extremamente útil e importante, mas quando forem identificados fatos graves ou urgentes, aí se justifica a convocação de uma assembleia para levar aos cooperados, associados, este assunto e ser deliberado por aqueles que são, na verdade, os donos da cooperativa, que são seus cooperados. Então, esse é um outro ponto. Isso aqui eu estou fazendo menção àquilo que está previsto na resolução, do Banco Central, mas se aplica a todos os ramos cooperativos, porque essa previsão já tem, inclusive, na prova 5764. Então, são, digamos, ações que cabem a todo e qualquer conselho fiscal, independente do ramo, mas que espelham, e na minha opinião, um resumo bem claro daquilo que é o papel, a atribuição do Conselho Fiscal. E, por último, no caso esse é específico de cooperativas de crédito, comunicar, por meio de qualquer de seus membros, aos órgãos da administração, à Assembleia Geral e ao Banco Central, eu digo específico cooperativo de crédito porque ele incluiu o Banco Central, mas essa comunicação com órgãos da administração e Assembleia, qualquer Conselho Fiscal, em qualquer ramo cooperativo, tem essa função de comunicar
tempestivamente os fatos que vieram ao seu conhecimento. E ao Banco Central, os erros materiais, fraudes, crimes, todos assuntos relevantes, significativos, que tomarem ciência, bem como a negativa da administração em fornecer-lhes informação ou documento. E eu sou membro do comitê, do Conselho Fiscal da Cofebras, então atuo lá, e a gente não tem esse caso, mas eu também sou membro de comitê de auditoria. E a gente sabe que existem situações, né, trocando informações com outros membros de comitês de auditoria, a gente sabe que existem informações de entidades que, eventualmente, você tem um certo ruído de comunicação, digamos assim, ou uma dificuldade do Conselho Fiscal em acessar certas informações, e que isso gera, logicamente, ou pode gerar, esse tipo de comunicação, né, por conta de você não ter tido acesso ou possibilidade de analisar um documento ou uma situação que você teve conhecimento, porque o Conselho de Administração não lhe permitiu o acesso ou lhe negou a entrega de determinados documentos ou informações para que você pudesse fazer a análise. Então, isso é interessante, é importante, e o Conselho Fiscal esteja atento a isso. Identificou uma dificuldade por parte do Conselho de Administração, comunique a quem, né, entender ser necessário, seja a Assembleia, seja... A diretoria executiva não está lhe atendendo, então você comunica ao Conselho de Administração. O Conselho não está. Vamos ter que convocar, eventualmente, uma Assembleia Geral, porque você não está conseguindo efetuar o seu trabalho, não está conseguindo atuar como conselheiro fiscal. Se é uma entidade que é supervisionada, né, está num mercado regulado, então, na cooperativa de crédito é o Banco Central, a cooperativa de médicos é a ANS, e a cooperativa de transporte você tem a... Eu ia falar um nome errado aqui, mas você tem a agência de transportes, né, a ANTT. Então, você vai em quem você está sob a regulação para comunicar a dificuldade que você está tendo na atuação como conselho fiscal, para que medidas sejam tomadas e seja possível você exercer a sua atividade de forma adequada. Esse é um resumo, tá? Você pode ter como atividades outras as questões, que não só essas aqui listadas, mas o artigo 31 da 4434 traz esses 7 itens, perdão, como itens de atribuições do Conselho Fiscal. E algo importante que eu gostaria de chamar a atenção, né, de todos os presentes. Percebam que todos os itens começam com um verbo. Não é fiscalização, opinião, convocação, não. É convocar, fiscalizar, opinar. Isso já gera um entendimento de que o Conselho Fiscal ele é atuante, ele age, ele atua. O Conselho Fiscal não pode ficar à espera de, ele precisa atuar. Então, na identificação de situações, na verificação, ele vai lá e verifica, ele olha, ele questiona. Então, são verbos, ele pressupõe a ação do Conselho Fiscal. Então, quem é membro do Conselho Fiscal eventualmente, ou quem algum dia possa vir a ser, lembre-se sempre disso. Os membros do Conselho Fiscal atuam, eles agem. É requerido deles ação, porque senão, né, vocês podem ficar muito à mercê, um membro do Conselho Fiscal pode ficar à mercê daquilo que o Conselho de Administração, a diretoria vai lhe repassar, e muitas vezes ele pode não perceber as coisas. Então, é importante a ação, eu atuar efetivamente como membro de um Conselho Fiscal na fiscalização dos atos praticados dentro da cooperativa a qual estou ligado. Quanto a requerimentos e composição, eu até comecei de uma forma meio inversa aqui, mas o importante é, o que é recomendável para aqueles que vão integrar o Conselho Fiscal? Primeiro, que ele haja um predomínio dos seus membros de capacidade técnica. Os membros do Conselho Fiscal devem possuir capacidade técnica para exercício da função de conselheiro fiscal. O que é capacidade técnica? É um conhecimento acerca dos negócios da cooperativa e também daquilo que envolve a atuação como conselheiro fiscal. Então, conhecimento contábil, conhecimento da operação, conhecimento de alguns aspectos técnicos não aprofundados, porque, como a gente falou já, o Conselho Fiscal pode fazer uso de especialistas, então você tem algumas
características. Tem um slide seguinte, a gente fala um pouco mais sobre essa questão de treinamento ou qualificação técnica. Mas eu preciso que exista, né, no Conselho Fiscal, é necessário, segundo o manual processual, que haja um predomínio de capacidade técnica dos membros. Eu não posso colocar uma pessoa que não tenha condições de exercer a função sob a ótica técnica. Também é desejável que eu tenha uma diversidade de experiências profissionais dentro da composição. Eventualmente, eu não preciso que todos saibam de contabilidade, mas se eu tiver um que conhece contabilidade, ótimo, porque eu tenho outro que conhece daquilo que a atividade que a cooperativa exerce, executa, ou um outro que conhece bem a característica dos associados, as operações que os associados realizam. Então, esses conceitos, essas características são importantes, que eu tenha essa diversidade dentro do Conselho Fiscal. Porque aí, com essa diversidade, eu tenho crescimento. Há uma soma de fatores e esforços que contribuem para a atuação no Conselho Fiscal. Então, é importante eu ter essa diversidade dentro da minha estrutura, ou dentro da minha composição do Conselho Fiscal. É importante também, e aqui eu chamo bem a atenção, que os membros não tenham negócios com cooperativa, além daqueles que qualquer cooperado possa realizar. Então, eu sou um cooperado, uma cooperativa de crédito. Eu tenho empréstimos, eu tenho aplicações, não tem problema você ter isso. Agora, eu sou o conselheiro fiscal da cooperativa de crédito, mas eu tenho uma empresa que presta serviço de contabilidade. E essa empresa faz a contabilidade da cooperativa. Não posso. Eu não posso ser conselheiro fiscal. Porque aí eu tenho um conflito de interesses na minha atuação. Então, se eu tenho uma empresa que presta serviço, eu sou o proprietário, e esse serviço vai conflitar com a ação ou com a minha atuação como conselheiro fiscal, é melhor que eu não integre o conselho fiscal ou que a minha empresa não preste o serviço. Então, tem que se ter muito cuidado para se evitar, logicamente, esse conflito de interesses que possa vir a colocar em dúvida a idoneidade da atuação do conselho fiscal. Então, que sejam mantidas transações e operações apenas limitadas àquelas que qualquer cooperado pode realizar com a cooperativa dentro da sua relação cooperativa-associada. Então, isso não tem impedimento algum. Qualquer outro tipo de serviço é importante que não seja realizado e que não se tenha esse tipo de serviço ou venda de produtos, porque é aquela coisa, a gente costuma dizer até como auditores, que muitas vezes algumas cooperativas nos pedem informações, esclarecimentos, orientações, dependendo do que se solicite ao auditor, ele não pode fazer, porque se eu orientar uma cooperativa a fazer algum procedimento de uma forma, como é que eu vou ter independência para avaliar se aquilo está certo ou errado? Então, existem situações que não me permitem esse tipo de ajuda, e eu trago esse exemplo para dentro do Conselho Fiscal. Eu posso ter algumas transações ou relacionamentos, além daquilo que é o normal de um cooperado com a cooperativa, que podem comprometer a minha atuação como membro de um Conselho Fiscal. Então, é importante que não haja esse tipo de transação. E, normalmente, em termos de composição, o que a gente mais observa é que o Conselho Fiscal é composto por 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, todos eleitos em Assembleia Geral, conforme as definições do Estatuto Social ou regimento eleitoral, caso a cooperativa o possua, com mandatos já estabelecidos também em Estatuto. Você pode ter um caso de mandato que é de 1 ano apenas, de 2 anos, até 3 anos, no caso das cooperativas de crédito. A Lei Complementar 130 estabeleceu que o prazo máximo é de 3 anos. Então, é de até 3 anos, com renovação de 2/3. Então, necessariamente. Mas esta configuração de 1, 2 ou 3 anos de mandato, ela vai estar no Estatuto. E o processo eleitoral vai existir. Logicamente, algumas condições, as principais, estarão no Estatuto, mas o regimento eleitoral também disciplinará o processo eleitoral e como se dará a eleição dos membros que comporão o Conselho Fiscal. Certo? Então, mas, via de regra, pelo que a gente observa, normalmente ele é composto de 3 efetivos e 3 suplentes, dentro do exercício das suas funções. Okay? Qualificações. Quando a gente falou lá sobre
predomínio de capacidade técnica, né? Como a gente fala aqui, ó, capacidade técnica. Quais seriam as qualificações? E aqui na qualificação, dois aspectos importantes. Primeiro, pode ser importante que o membro do Conselho Fiscal já venha com essas qualificações, já as possua e assuma o cargo, mas também, por outro lado, que seria o segundo ponto, eu posso ter um membro que possui alguma qualificação, mas que, ao longo do exercício da sua função, será qualificado ainda mais para exercer a sua função. Então, o que seriam essas qualificações? Conhecimento das melhores práticas de governança. Mas eu vou pegar um associado que nunca, né, foi gestor ou esteve dentro da estrutura de governança de uma empresa e vou exigir dele que ele conheça melhores práticas. Você pode até não exigir quando ele entra, porque as condições para a eleição não são essas. Mas ele precisa ter conhecimento da cooperativa e, ao longo do seu mandato, ele vai ser treinado nisso. Então, vão existir certificações, processos de treinamento obrigatórios e necessários para que o associado, que se tornou membro do Conselho Fiscal, se qualifique. Então, um dos treinamentos, governança, melhores práticas de governança. Ele precisa ter para entender como que funciona a estrutura de governança na qual ele está inserido. Ele faz parte como um órgão de fiscalização dessa estrutura de governança, como aquela representação gráfica, que foi o primeiro slide que eu mostrei, prevista lá no manual, né, de boas práticas do SESCOP. Então, eu preciso conhecer essas melhores práticas. Tenho que ter uma capacidade para executar o trabalho, minimizando o quê? Interferências externas no dia a dia. Isso é fundamental. Eu preciso ser organizado e ter condições de executar o meu trabalho sem que terceiros de fora influenciem as minhas atividades, influenciem aquilo que eu executo como membro do Conselho Fiscal. Tenho que ter também atuação crítica e construtiva, não é só criticar. Eu tenho que ter também um papel construtivo, né, nos campos financeiro, legal, de negócios, aliado à capacidade de relacionamento. Eu, como membro do Conselho Fiscal, preciso ter capacidade de criticar as ações, criticar aquilo que eu observo como atos, procedimentos, como processos, e, de forma construtiva, colaborar para a melhoria desses processos, em todos esses aspectos, não precisa na área financeira, na área legal, na parte de negócios, mas eu tenho que saber me relacionar com as áreas que eu fiscalizo durante a atuação como conselheiro fiscal. Eu não posso, né, achar que sou, primeiramente, o grande erro que pode existir dentro de um conselho é o membro entender que é dono da verdade, que tudo só ele mesmo que sabe, que as pessoas não entendem, não conhecem. Isso gera problema de relacionamento e até de comunicação. Então, é fundamental que eu tenha essa capacidade de me relacionar e auxiliar as áreas também para que corrijam as eventuais fragilidades e deficiências que eu identifique na atuação como membro de Conselho Fiscal. Conhecimento da cooperativa, seu campo de atuação e práticas de negócio. O que implica, inclusive, o conhecimento físico de seus conhecimentos através de visitas às instalações mais importantes, né? Dos seus estabelecimentos, perdão. Ou seja, o que é conhecer a cooperativa? Precisa entender como é que ela opera, de que forma, como é que ela pratica os seus negócios, qual o campo que ela atua. É uma cooperativa de consumo, como é que ela funciona? Eu sou associado, mas eu nem sei como é que a cooperativa funciona direito, eu só estou lá com minha cota. Não, eu preciso conhecer a cooperativa. Então, uma qualificação é eu ter esse conhecimento de como é que ela opera, como é que ela funciona. Eu sou membro da cooperativa de crédito, mas não sei nem como é que funciona esse negócio do depósito, da operação de crédito. Eu simplesmente fiz a minha cota lá, de vez em quando eu deposito um dinheiro, mas eu não... Não, você precisa conhecer como é que funciona a sistemática operacional que está por detrás, né? Ele tem PAs em várias localidades, eu nunca fui no PA. Então, é importante, eventualmente, dentro da sua atuação como conselheiro fiscal, você visitar o PA, ver como é que ele está operando, se está diferente do outro PA que você já conhece, se há uma uniformidade. Então, isso é importante, esse conhecimento da própria cooperativa, né? Visto que isso vai facilitar a sua atuação como membro de conselho fiscal. Independência frente à administração da cooperativa. Isso aqui é estritamente importante. Esse é, digamos, uma condição basilar
da atuação do membro de conselho fiscal. Ele tem que ser independente. Ele tem que ter independência para poder criticar e questionar a administração com relação às ações que ela tomou. Tudo aquilo que a administração implementou, como rotinas, como procedimento, ele tem que ter liberdade e independência para criticar e questionar se está certo ou está errado, né? Sem que haja nenhum tipo de vinculação. Por isso que, se eu tenho algum parente dentro do conselho de administração, eu não posso ser conselheiro fiscal, porque esse grau de parentesco vai afetar a minha independência. E, eventualmente, eu posso não manifestar adequadamente a minha opinião ou expressar as minhas dúvidas, meus questionamentos de forma adequada, porque eu tenho um parente, um conhecido, um conhecido nem tanto, mas um parente mesmo, que é o mais grave, em primeiro, segundo grau, que faz parte, então eu não vou, poxa, se eu questionar isso aqui, eu posso expor, né, o meu irmão, eu posso expor o meu filho, o meu pai, que faz parte do conselho, então eu não tenho condições de atuar com independência. Então, isso é fundamental. Uma outra qualificação, integridade, ser íntegro. Então, aqui são qualificações gerais, eu preciso ser uma pessoa íntegra, correta, naquilo que é o tratar, naquilo que é o realizar, nas minhas atividades, nas minhas ações, para que eu tenha condição de fiscalizar adequadamente também. E sempre buscar por informações relevantes para a formação dos juízos. Eu não posso me basear em conversa de corredor. O conselheiro fiscal, logicamente, ao ouvir alguma informação, ele percebe que pode haver algo ali, mas ele vai atrás de informações relevantes e mais confiáveis para que ele forme o seu juízo, tenha a sua conclusão sobre a situação que ele ouviu ou que ele identificou inicialmente. Ok? E os principais relacionamentos do Conselho Fiscal? Com quem que o Conselho Fiscal se relaciona, né? De forma principal. Inicialmente, os cooperados. Porque o Conselheiro Fiscal, ao exercer a sua função, ele está ajudando a cooperativa a manifestar e, digamos, informar de forma transparente as suas atividades, né, aquilo que ela realiza. Então, eu tenho essa interação com o cooperado na medida que eu asseguro que a transparência, que as atividades realizadas estão conforme aquilo que a lei permite, são adequadas, observam os normativos próprios internos ou as normativas, eventualmente, de um sistema organizado em três níveis, em três camadas, existem normas editadas por uma confederação ou por uma central, e eu, como singular, eu obedeço essas normas. Então, tudo isso é um relacionamento que eu tenho com o cooperado, porque eu asseguro a ele isso a partir do momento que eu executo a minha atividade como conselheiro fiscal de forma adequada. Com a auditoria independente, como a gente falou, há uma interação, né, um relacionamento entre conselho fiscal e auditoria independente para acompanhar o resultado dos trabalhos que a auditoria realiza. E, logicamente, quando eu emito minha opinião como conselheiro fiscal, eu faço menção, via de regra, ao parecer do auditor independente, a opinião do auditor independente. Né? Tanto que os pareceres diz lá, com base na opinião dos auditores independentes, eu sou favorável à aprovação das contas, né? Elas estão adequadas ou não. Então, há esse relacionamento também. A auditoria interna, como a gente já comentou, nos trabalhos que a auditoria interna realiza, eu preciso estar lá com um relacionamento, sentando com eles, conversando, convocando para a reunião do Conselho Fiscal, para ele prestar esclarecimentos, como é que foi o trabalho que ele realizou na área A, na área B, o resultado que ele obteve, como é que foi conduzido, como é que o Conselho de Administração e a diretoria se posicionaram em relação aos pontos que foram identificados. Então, eu tenho que ter esse relacionamento com a auditoria interna para entender como estão sendo conduzidos os seus trabalhos e os resultados que eles estão observando ou reportando aos órgãos de governança. E, logicamente, o Conselho de Administração e a diretoria, na medida que toda análise que o Conselho Fiscal realiza, ele depende que o Conselho de Administração e a diretoria forneçam as informações e documentações para que ela ocorra. Então, o Conselho de Administração e a diretoria, no relacionamento do Conselho Fiscal com esses dois órgãos de governança, é importante que haja essa proximidade e que todos os assuntos sejam de forma clara e transparentemente discutidas entre esses órgãos, que tudo seja levado e seja falado de forma direta,
e que tanto o Conselho de Administração como diretoria ou diretoria sejam, né, órgãos que nos forneçam informações, nos subsidiem de dados, de documentos, para que a gente possa fazer as análises e as avaliações e a adequada fiscalização dentro daquilo que é a função do Conselho Fiscal. Então, esses seriam os principais relacionamentos do Conselho Fiscal. Logicamente, tem as áreas operacionais, que o conselheiro, né, pode ir diretamente conversar, o conselho como grupo, né, como órgão colegiado, pode chamar a área de compras para sentar com eles e conversar sobre como estão os processos de compras. Houve uma compra de um valor X aqui, a gente queria entender como é que foi esse processo de cotação, se foi adequado, se não foi. Então, tem as áreas operacionais, mas tudo isso vem via demanda do Conselho Fiscal e que a diretoria age, né, antes que a área possa atendê-lo. Então, esses relacionamentos são importantes para um exercício adequado do papel do Conselho Fiscal. E outros aspectos importantes, né, na atuação do Conselho Fiscal, ele deve ter uma agenda mínima de trabalho, com foco nas suas atividades, né, naquilo que ele vai executar durante o ano, que tenha a relação das suas reuniões ordinárias, importante que, inclusive, com as datas já estabelecidas ao longo do ano. Alguns conselhos podem se reunir mensalmente, outros bimestralmente, isso vai depender de cada entidade, mas é importante que na agenda eu estabeleça as datas das reuniões do Conselho Fiscal, né? E que eu estabeleça aquilo que eu vou analisar em cada reunião, para que as informações sejam enviadas periodicamente e antecipadamente aos membros do Conselho Fiscal, aos conselheiros. Então, é importante eu ter estabelecido isso anualmente. Então, primeiro ano, vou criar uma agenda, estabelecer o que eu vou fazer, as datas das minhas reuniões, o que eu vou precisar olhar em cada reunião, e já deixo isso pronto, né, estabelecido, para que haja uma organização prévia das reuniões. Ter um regimento interno, que disciplina o funcionamento e o planejamento das atividades. Então, isso é importante, como eu falei, o regimento vai detalhar, vai trazer de forma mais analítica aquilo que é o papel e a execução da atividade do Conselho. Muitas vezes esse cronograma já está previsto dentro do próprio regimento, como mensais, no segundo, por exemplo. A reunião do Conselho Fiscal será mensal, toda segunda a quarta-feira de cada mês. É um exemplo. Então, ele coloca lá, já deixa definido, você já tem condições de saber quando será, ou estabelece o cronograma conforme o ano, isso aí fica a critério de cada um. Mas é importante que eu tenha esse regimento que estabeleça em detalhe esses aspectos da execução da atuação do Conselho Fiscal. Ter uma remuneração, uma cédula de presença, devidamente aprovada em Assembleia Geral e registrada em ata, que tem que ser condizente com a responsabilidade. Não é uma remuneração de um diretor executivo, de um gerente de uma área tal, não é isso. Mas eu preciso ter uma cédula de presença que seja minimamente condizente com a responsabilidade, porque o conselheiro fiscal tem responsabilidade naquilo que ele faz, na opinião que ele emite. Então, ele é responsável. Se eventualmente ocorrer um problema, o conselheiro fiscal pode ser, via judicial, envolvido como cúmplice, nem cúmplice, mas também ser culpado de eventualmente uma ação que foi inadequada ou incorreta, e ele ser considerado também dentro do bojo daqueles que você, digamos, culpados, né, da ação indevida, né? Então, ele precisa ter uma remuneração que seja condizente com essa responsabilidade, tá, que é a cédula de presença, e essa remuneração tem que estar aprovada na Assembleia Geral. Então, ele tem que ser algo que não pode ser um valor meramente simbólico. É lógico que existem casos e casos, existem conselhos fiscais, por exemplo, em que seus membros trabalham sem remuneração, tem outros que têm uma remuneração que é simbólica, aí depende da realidade de cada um. Mas o importante é que essa remuneração existindo, sendo aprovada, que ela seja pelo menos condizente com a responsabilidade. E os pareceres, eles, né, utilizam pareceres para emitir as suas opiniões, membros do Conselho Fiscal. O mais comumente conhecido é esse parecer, né, a opinião sobre as demonstrações contábeis, mas, via de regra, eles se manifestam via parecer quando eles querem opinar sobre alguma coisa, quando concluir sobre algum assunto. Então, ele faz a emissão de um parecer, né, em que ele expressa a opinião dele
Geralmente, o que tem é um parecer sobre as emoções contábeis, e esses demais pareceres, caso existam, são mais específicos de alguns assuntos ou situações que o Conselho Fiscal eventualmente analisou e avaliou para emitir uma opinião e reportá-la aos órgãos, Conselho Fiscal ou diretoria. Tá? E, por fim, o importante trazer, no caso das cooperativas de crédito, nós temos o projeto de lei PLP 27, 2020, que traz alguma modernização. Nós temos a lei complementar 130, que trouxe alguns aspectos só para cooperativas de crédito, e a PLP, o PLP 27, traz uma modernização, umas alterações, dentro daquilo que a lei 130 já previa. Já foi aprovada na Câmara dos Deputados, está faltando a aprovação do Senado Federal, está em tramitação ainda, mas ela traz alguns pontos específicos e importantes no que diz respeito ao Conselho Fiscal. Primeiro ponto, ela traz a vedação de que um membro de Conselho Fiscal exerça a função de membro de Conselho de Administração ou de diretor em outra cooperativa que participe do mesmo sistema daquela em que ele é o conselheiro fiscal. Então, eu tenho um sistema ABC, formado por uma central e singulares. Eu sou membro ou diretor da central, mas sou associado à cooperativa, que é uma singular, e fui chamado a ser conselheiro fiscal lá. Eu não vou poder ser conselheiro fiscal sendo ainda diretor. Ou eu deixo de ser diretor e viro só conselheiro fiscal, ou eu não posso assumir a função de conselheiro fiscal. Isso é uma inovação que o PLP 27 está trazendo. E um outro aspecto é que ele criou ele facultou às cooperativas a constituição do Conselho Fiscal. Então, ele tornou facultativo, no caso de cooperativas singulares, centrais e confederações que possuam conselho de administração e uma diretoria executiva, ele está facultando que essas cooperativas possam criar ou não, o Conselho Fiscal. Então, vai ser dada, ela vai optar. Eu desejo ter um Conselho Fiscal, eu crio. Eu não quero ter o Conselho Fiscal, eu não preciso criar, desde que eu atenda essa exigência, essa previsão daquilo que está no projeto de lei. Então, são duas inovações importantes que atingem, afetam o Conselho Fiscal, mas que ainda carecem de ser aprovada pelo Senado Federal para se tornar efetivamente uma lei que seja aplicável a todas as cooperativas de crédito, especificamente falando. Isso é o que eu tinha para trazer para vocês. Novamente, aí os nossos contatos, endereços dos nossos escritórios, redes sociais, e agradeço mais uma vez aí pela atenção. E desejo a todos uma ótima tarde. Muito obrigada, em nome da KENAC.